Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Novo Amanhecer Cast com a doutora Luciana. E hoje teremos um profissional maravilhoso que é o doutor Juvenal. O doutor Juvenal é um médico atuante nos transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Seja bem-vindo, doutor. Essa pessoa aqui maravilhosa está fazendo parte da nossa equipe, também multidisciplinar da Clínica Novo Amanhecer. E ele também pós-graduado em neuropediatria, psiquiatria na infância e adolescência e psiquiatria geral. Pós-graduado em altas habilidades de superdotação e também suplementação pediátrica. Olha o diferencial. Apresenta capacitação em autismo e neurodesenvolvimento pela certificação Tiago Castro. Fantástico! Médico prescritor de canabidiol e outros derivados da cannabis, além de ter certificação pela instituição WICAN, é associado à Abracan, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal. Apresenta pós-graduação em transtorno do espectro autista da PUC do Paraná e também na adolescência da vida adulta pelo Instituto Inclusão Eficiente. Apresenta formação em terapia cognitiva comportamental, TCC, pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Médico associado à Associação Brasileira de Neurologia Infantil, Psiquiatra Infantil e Profissões Afins, a BNP. Pessoal, estão vendo aí o gabarito do doutor Juvenal? Pois é, consegui trazê-lo, porque a agenda do doutor não é brincadeira. São várias cidades que atende, mas está conosco aqui uma vez por semana na Clínica Novo Amanhecer e vai estar falando um pouquinho, conta um pouquinho a sua experiência, essa formação da psiquiatria e neuropediatria. Muito obrigado, Luciana, né, pela apresentação, pelo acolhimento, isso é muito bacana. Né, sobre o seu convite, para a gente estar trabalhando, contribuindo, ajudando com as crianças, com as famílias, isso é muito importante, né? Às vezes algumas pessoas falam muito como se fosse baseado nos livros, né? Transtornos, tudo, sobe um risperidona, diminui isso, tudo, mas é muito mais complexo, são vidas, são seres humanos, são mocinhos, filhos de pais que sonham, né, bastante para esses moços e essas moças desenvolverem bastante, melhorar, se inserirem socialmente de uma forma mais organizada, né, serem mais respeitados, né, pela sociedade, melhor acolhidos, tanto na parte da escola, da parte educacional, e receberem tratamentos melhores. Então, a gente vai trabalhando para tentar ajudar nisso. Fantástico, é isso mesmo. Ainda bem que o senhor tem esse olhar, eu tenho esse olhar, nossa equipe tem esse olhar. Com certeza. Né? Ótimo. E o canabidiol, Sim. Isso é um conteúdo assim que pais, né, educadores, a população no geral, né, é uma curiosidade. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho também para vocês terem esse conhecimento. Quais são os principais benefícios, doutor, do canabidiol no tratamento de condições psiquiátricas e neurológicas? Sim. É uma pergunta bem ampla e também com respostas muito amplas também, né? Na verdade, mas tentando falar de uma forma mais leve, tentando ser um pouquinho mais didático. A cannabis sativa é uma planta, isso né, todos sabemos. É uma planta que por anos e décadas sempre foi levado para a parte mais não medicinal ou não para fins sobre saúde e tudo, e com o passar das últimas décadas, aos poucos, a sociedade, a ciência foi avançando bastante, os estudos científicos baseados em evidências científicas foram aumentando nessa área no mundo, né,
Brasil, Israel, América Latina, vários estudos, América de uma forma geral, e vem aumentando bastante. Então a gente vê sim cada vez mais estudos para a parte de relacionado à dor, melhorar a adaptação do desenvolvimento da pessoa, que a gente trabalha muito com as nossas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, tem muitos estudos ótimos relacionados à questão do autismo, ao TDAH, a ansiedade, depressão, a epilepsia. A epilepsia foi um dos primeiros estudos, né, que se tem, estudos mais antigos e mais, entre aspas, consagrados, né, bem mais aceitos assim, desde lá de trás. Então, cada vez mais vem melhorando. Então, pode ajudar tanto na parte da adaptação, redução de dor, o controle do humor da criança. A gente vê uma melhora. Tem um certo caso que a gente vê uma melhora muito bacana, que são dos autistas nível 3 de suporte. Puxa vida. Autistas nível 3 de suporte, geralmente as histórias são muito parecidas. As mães falam, olha, já fizemos grandes quantidades de terapias, e vamos supor que para aqueles casos que não deram, que ajudaram, mas não ajudaram da forma com que a gente gostaria. Gostaríamos que fosse melhor, né? Tivesse uma ajuda maior. E aí sim, fez tal medicação, tudo, entrou com o canabidiol ou o canabidiol associado a outros derivados da planta. E aí sim, a gente consegue ver uma melhora bacana. A criança que era não verbal começa aos poucos a ficar verbal, começa a verbalizar. A interação social, aqueles excessos, geralmente pelas estereotipias, devido ao desconforto da criança, da dificuldade do se comunicar, do interagir com a sociedade, vai reduzindo aos poucos, vai se acalmando bastante. Então você vê, então ela fica mais adaptada ao mundo, porque ela vai se sentir mais segura, ela fica mais organizada, e uma vez mais organizada, qual que é a parte mais interessante, assim, para os profissionais de saúde? A criança ela fica mais receptiva para aceitar as terapias, e aí sim as terapias começam a render mais. Eu acho que esse é o raciocínio mais bacana, pensando do ponto de vista terapêutico. Organizar melhor, e aí sim as terapias conseguirem, de uma forma mais efetiva, melhorar a criança. Nossa, fantástico. Olha só, pessoal, a preciosidade que o doutor falou agora. Nível 3, né? O nível 3 a gente vê uma diferença bacana. Olha só. Isso não é falando como uma promessa, né? Claro, sim, mas a gente vê vários casos, principalmente. Nível 1 ajuda, nível 2 ajuda, claro, mas nível 3 a gente vê, porque a complexidade e a insegurança, a amargura da família perante a situação que é, e ver aquela diferença em que outras medicações geralmente não conseguem causar a mesma melhora, e às vezes mesmo com as terapias ajuda, mas às vezes poderia ajudar mais, com o canabidiol é muito bacana. O retorno é mais benéfico, né? Fantástico, mesmo. Doutor. Existem condições específicas em que você tem visto o resultado mais positivo com o uso de canabidiol? Acabou de responder, né? Que é o nível 3. Um dos principais exemplos que a gente vê bastante é esse, a epilepsia refratária a tratamento, e outros assuntos, a ansiedade, a depressão a gente vê bastante. Isso na parte infantil, né? Conversando mais a parte infantil, seria bastante isso aí que a gente vê, uma melhora bem bacana. Fantástico. Como você aborda a questão da dosagem e administração de canabidiol para os seus pacientes? Essa é boa. Assim, didaticamente, existe uma... Falando mais básico ainda, criança, a gente sempre fala para os pais, criança tem dose mínima e tem dose máxima, ponto, beleza. No canabidiol e seus derivados é a mesma coisa. Existe uma coisa chamada faixa terapêutica, o mínimo terapêutico e o máximo terapêutico, porém de preferência da mesma forma
que os outros casos, né? As outras medicações, é o mínimo necessário. Então a gente só vai subindo. Vou só consertar aqui umas palavras, porque na verdade dentro do canabidiol e seus derivados a gente não fala medicamento, a gente fala produto, né? Uhum. Questões de químicas, etc. Então, em relação aos medicamentos, risperidona, aripiprazol, tudo, aí sim, dentro do canabidiol, que é um produto, a gente tem essa faixa terapêutica. Faixa terapêutica ainda está meio vago, talvez, para a maioria entender. Uhum. Miligrama quilo, de acordo com o peso da criança, o peso da pessoa que vai fazer o uso do produto canabidiol, existe uma proporção, um cálculo que a gente faz em cima do peso da criança. Ótimo. Então, qual é o mínimo e qual é o máximo de acordo com o peso? Porém, de preferência aqui. E só sobe se houver necessidade. Está subindo muito, não está tendo tanto avanço, então por que continuar avançando? Uhum. Questão da gente rever outras questões. O canabidiol, ou a medicina endocannabinoide, né, o canabidiol e seus derivados, é uma excelente ajuda, sim, está ajudando bastante. A população está cada vez mais se abrindo para essa possibilidade, porém, de uma forma geral, volta, é apenas uma das possibilidades de ajuda. O básico do básico para a maioria dos tratamentos nos transtornos do neurodesenvolvimento são as terapias. Básico do básico. Terapias como principal forma de tratamento multidisciplinar para os transtornos do neurodesenvolvimento. Se necessário, medicações e aí, dependendo do caso, o canabidiol. Além disso, claro, ajuda familiar, religiosidade, atividade física. Ótimo. Vem a parte da neuromodulação, neurofeedback, a gente vai estar falando daqui a pouco, né? E outras ajudas também. Então, é um conjunto de tratamento. Então, não é como a gente sempre foi criado desde criança, assim, remédio, né? Remédio, colocar remédio, né? Aquela coisa feia falando. Exatamente. Não, então assim, dependendo do caso, dependendo da gravidade, dependendo de presença de efeitos colaterais ou não, aí sim a gente tem que avaliar cada um em sua área, cada profissional e também de forma conjunta, que essa é a parte mais bacana em relação à questão da clínica, de trabalhar de uma forma multidisciplinar, em visões diferentes, a criança como se fosse no centro de tudo e vários profissionais observando cada um sob a sua óptica e somando ali no final, porque pensando no ganho de uma pessoa só. Exatamente. A um ponto só, é crescer. Fantástico a fala do senhor. Fechou com, além de chave de ouro. Fantástico, fantástico. Quais são as principais preocupações ou efeitos colaterais que os pacientes devem estar cientes ao usar o canabidiol? Existe essa preocupação do efeito colateral ou não? Em relação a... Existem sim efeitos colaterais. Todo produto, toda medicação. Eu tava aqui agora organizando uma postagem sobre isso. Eu costumo dar uma licença, dar um exemplo meio bobo, assim, eu pego os cartãozinhos, né, do atendimento assim, e eu falo, olha, a gente acha que quando a gente vai colocar o remédio, essa expressão é feia, a gente vai colocar o remédio numa pessoa, né, a gente vai inserir, vai orientar ela a tomar, a gente acha que é uma coisa só, mas no fim das contas, são duas, né? São duas coisas bem parecidas. Tem os efeitos que a gente quer que aconteça, a gente quer que aconteça aquilo, mas do lado daquele efeito pode vir um outro efeito do lado, efeito colateral. Então, medicações têm seus efeitos principais e os efeitos que vão do lado, que são os efeitos mais negativos, geralmente, né? São os efeitos colaterais. Então, efeitos desejáveis e indesejáveis, principais e colaterais. As medicações podem, o canabidiol também pode acontecer isso também. Geralmente, alguns pais, para alguns produtos, alguns canabidióis e seus derivados, podem sim estar apresentando, às vezes, uma questão de diarreia. Já teve algumas famílias, poucas comentando.
A maioria não traz muita informação para efeito colateral ou desconforto importante e tudo. A questão do desconforto, para algumas marcas, a questão do gosto é um óleo, é o óleo de canabidiol, é a base de óleo, é uma substância com base em um óleo. Às vezes o óleo ele pode ter um pouco mais amargo para algumas, outros às vezes não tem isso, depende muito da marca, da concentração, dos componentes do óleo que é com base no canabidiol, mas de uma forma geral a maioria dos países não trazem relacionado às outras medicações que a gente sempre escutou falar. Não, no canabidiol não tem tanto isso não. Ai, fantástico, hein? É. Bem menos, né? Isso ajuda bastante mesmo para as coisas darem certo. Nossa. Graças a Deus, né? Que estão os pesquisadores aí para estar. Que bom que a ciência está avançando para Tá. ajudar a gente. E como a aceitação do canabidiol tem mudado entre médicos e pacientes nos últimos anos? Sim, tem tido realmente essa abertura muito grande, né? Tanto para os profissionais de saúde quanto para a população. Antes, até alguns anos atrás, a população, se você comentava, olha, existe uma outra possibilidade de tratamento. Você comentava com certo jeito, com certo cuidado, tudo. Hoje não. Hoje já vem para o consultório os pais falando assim, e esse tal desse canabidiol, hein? Como é que é esse negócio mesmo, né? E como é que é? É bom, não é? Ajuda em quê? É caro? Serve, não serve? Por quanto tempo vai tomar? Eles já estão trazendo todas as dúvidas. Então, assim, o quanto que as famílias, quando é caso de uso de remédio, claro, as famílias já fizeram tentativas com outras medicações, tem uns efeitos colaterais importantes, por exemplo, a risperidona ajuda. A risperidona é ótimo para a maioria dos casos? Sim. Porém, essa questão no aumento do apetite, a compulsão alimentar, então o aumento do peso, a criança ganha um peso importante na maioria dos casos. A questão da sedação também, que atrapalha na parte da escola também. Você tem que tentar manejar para ver qual que é o mínimo de prejuízo. Então as famílias elas estão já não tendo muita paciência com os efeitos colaterais da maioria das medicações e pensando em outras possibilidades, tanto como o canabidiol e outras técnicas não invasivas, né, como a neuromodulação também. Fantástico. Eu tenho 4 autistas na sala de aula e realmente o Enzo ele chega, dorme até umas 3 da tarde. Aí eu sei que o pai deu o remédio. Digo que o pai não dá o remédio, ele não dorme nada. E só está engordando cada dia mais. E dá mesmo, não tem como, né, doutor? Não tem, isso daí é um processo que o medicamento vai agir isso pro resto da vida, né? Age, vai atuando, porque a criança ela vai ficar, aquela questão dela ficar mais receptiva para o mundo, isso é bom para a interação, e o principal, receptiva para as terapias atuarem mais, porque aí sim, as terapias é algo para a vida mesmo, é aquilo que vai modular o comportamento e o entendimento dela para ela se adaptar melhor para a sociedade. Então, olha aí, pessoal, uma grande dica aí do doutor, né? Uma vasta experiência já com pacientes, uma sugestão aí, quem está com o mesmo problema, de estar fazendo essa alternativa diferenciada, né? Que tudo que é mais novo, tudo que está na saúde, né? O avanço está muito grande hoje, a gente deve tentar, segundo a opinião. Isso mesmo. Né? Então vamos entrar agora na neuromodulação. Isso. Você pode explicar como a neuromodulação funciona e quais são as suas aplicações na psiquiatria? Porque hoje, né, se tratando da saúde mental, todo mundo, né, as clínicas agora estão investindo e justamente com a parte médica, né, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, fonoaudiologia, né? Está todo mundo buscando esse novo tratamento. Como que seria? Isso. Então, nessa mesma linha de raciocínio, em que o quanto que cada vez mais as terapias multidisciplinares vêm avançando e melhorando tudo, a questão isso é muito bom, mas existem principalmente alguns casos que às vezes é difícil a terapia agir porque a criança está muito desregulada, muito desorganizada, porque o nível de complexidade daquele transtorno que a criança tem
é muito grande. Então, para ela ficar receptiva para as terapias, como a gente comentou. E aí sim, vem as medicações convencionais. O quanto que ajuda, ok, mas às vezes não vai ajudar tanto e às vezes vai ter muito efeito colateral dependendo do caso. Aí vem sim o canabidiol como uma opção bacana de um produto para atuar de uma forma que produza de uma forma talvez até mais efetiva, dependendo do caso, claro, não de uma forma geral. E também de uma forma que não produza tanto efeito colateral. Agora sim, vem essas novas técnicas, como por exemplo a neuromodulação, que é uma forma não invasiva de estar atuando em áreas cerebrais a partir de estímulos de baixa amperagem, de baixas intensidades, né, que a gente calcula de acordo com a necessidade, de acordo com o caso, para atuar em pontos cranianos geométricos, né, bem delimitados, bem específicos, que irão atuar de acordo com a clínica do paciente para estimular melhor o desenvolvimento cerebral ali da criança, né, do cérebro da criança, da pessoa, e aí sim ela ter um desenvolvimento melhor. De uma forma bem simples seria isso. O quanto que são esses estímulos não invasivos, discretos, calculados, organizados, para atuar, para melhorar o desenvolvimento. Fantástico. E como que o senhor acha esse benefício comparando com o tratamento tradicional? Sim. De uma forma geral, é uma excelente opção por ser não invasiva, né? Não ter essa questão de efeitos colaterais, etc. Tudo. E é tudo muito baseado em ciência, né? A gente tem que colocar essa parte também. Então, é tudo meio bem... A efetividade é muito bacana, tá? E assim, a neuromodulação associado às outras terapias, né, vem a somar e vem a cada vez mais desenvolver essas crianças. Isso é muito bom, porque se fosse ficar nas terapias, ajudaria bastante, mas o quanto que às vezes não ajudaria tanto, principalmente para alguns casos mais complexos. Vem as medicações, vem canabidiol, tudo. É uma outra opção, e o principal, não invasivo, não tem efeitos colaterais, etc., tudo, e vem a somar, é super tranquilo, sim, realmente é bem tranquilo mesmo, e acaba que vem ajudando bastante. Importante que o doutor falou, né, pessoal? É comprovado cientificamente. Sim, baseado em evidências científicas, atuando em todos esses transtornos do neurodesenvolvimento que nós trabalhamos no nosso dia a dia, além de outros casos também relacionados a adultos, casos mais neurológicos, psiquiátricos, tudo mais. Então ele é bem completo, ajuda muito sim. E dependendo da clínica, dependendo do caso, a disposição desses pontos onde vão fazer esses estímulos, né, vai estar modificando e a gente contribuindo dependendo da necessidade. Fantástico. Existem contraindicações ou riscos associados à neuromodulação que os pacientes devem considerar? Tem algum caso que não pode utilizar a neuromodulação? Sim, se contraindica fazer em casos que a pessoa tem implantes cerebrais, implantes metálicos, então tudo que possa prejudicar o procedimento, né? O se fazer o evento mesmo. Às vezes precisa que um dos pontos seja aqui nesse ponto aqui que eu estou mostrando aqui, por exemplo. E se aqui eu tiver uma lesão, uma cicatriz que ainda está em fase de tratamento, tudo, né? Que está fazendo curativo, tudo. Não, então esse daqui a gente vai esperar cicatrizar tudo. Em um próximo momento a gente vai agendar uma data, você conversa, a gente avalia para ver se ainda está. Então a questão de lesão é a parte dermatológica, né? Então tem a parte da pele, então crânio, parte da pele, e a parte de, às vezes, implantes metálicos também a gente contraindica também. Então, no fim das contas, é
exceções. Então, para a Mas maioria... é bem restrito. a maioria dos casos, sim, dá para a gente estar fazendo e ajudando a pessoa, a família. Nossa, bem restrito. Pouca, né? Pouco, Restrição. E qual a sua visão sobre o futuro do tratamento com canabidiol e neuromodulação na psiquiatria? Nessa forma de entender, de conduzir as coisas de uma forma menos intensa de medicações, tudo, o canabidiol e assim a neuromodulação, nesse aspecto não invasivo ou menos efeitos ou sem efeitos colaterais, dependendo do qual dos dois, a tendência é só aumentar. Né? A tendência é aumentar realmente, o tratamento vem aumentando cada vez mais, igual eu falei, a procura dos pacientes, dos pais em relação ao canabidiol, e também os pais estão perguntando bastante porque vê algo como não invasivo, que não vai prejudicar, não irá gerar efeitos colaterais. Quem tem os seus filhos com assuntos importantes que nós estamos, né, falando, o quanto que às vezes vê o seu filho vomitando por causa de um remédio que sempre teve a expectativa que daria certo e não deu, e parece que até prejudicou. Alguns pais criam um certo travamento a novas opções de medicação. Então, o quanto que o canabidiol e o que a gente está falando na neuromodulação são opções bem bacanas. Alternativas, ixi, fantástico. Graças a Deus que tem, né? Isso mesmo, com certeza. E você pode compartilhar um caso de sucesso que exemplifica os benefícios, tanto do canabidiol e da neuromodulação, nessa trajetória aí como seu trabalho? Os casos de autismo, né, principalmente, a gente tem visto uma melhora bem bacana. Realmente, aquele caso que eu comentei, exemplos são aqueles casos que eu falei do autismo nível 3, que a gente vê uma melhora muito bacana, a gente vê um início da verbalização, a gente vê uma transferência aos poucos, gradual, do nível 3 para o nível 2, um aumento da interação social, tanto sobre o canabidiol, também sobre a neuromodulação. Eu tenho alguns casos de crianças junto com essas duas terapêuticas e tiveram uma melhora muito bacana. E aí sim, a interação social, a inserção social foi aumentando, e o quanto que a família, que desde que a criança, desde que, né, do nascimento, aquele desenvolvimento devagar, tudo, a família vai sofrendo, e você vê a família muito feliz, você vê as coisas mais organizadas. Isso é muito bom ajudar. Nossa, parabéns, doutor, porque olha, isso é um avanço muito bom, né? É muito bom a gente ter essas ferramentas, essas formas de ajuda para estar colaborando com as famílias. E todos, né? É bom a gente estar aqui nesse bate-papo, descontraído, essas informações aqui muito importantes para que vocês também estão ligados, né? O que está de melhor nos novos tratamentos. E as sessões, como que seria as sessões da neuromodulação? A quantidade, cada paciente é uma quantidade, ou existe um protocolo único? Protocolos poderia até talvez pensar em falar baseado muito dependendo da clínica, mas basicamente isso, depende da clínica, dependendo do caso. Se for um mocinho, uma mocinha com autismo, dependendo da idade, a complexidade, o quanto que outros tratamentos já foram feitos, outras tentativas, recorrência, né, da gravidade, sempre está ainda com muitas intercorrências. Depende muito do caso, mas geralmente são questões semanais, né? São sessões semanais durante algumas semanas para a criança tá melhorando aos poucos. Essa parte eu deixo muito para os outros profissionais que mais aplicam, né? Assim, eu fico ali mais conversando tudo, a gente trocando as ideias. Eles estarem podendo falar melhor, eles vão falar com mais competência, honestamente. Mas uma frequência semanal, e depende de cada caso. É individual, né? Não tem como. É isso mesmo. E essa particularidade que o senhor comentou, a clínica multidisciplinar e aqui a criança no meio. Então, hoje nós temos todos esses aparatos, todas essas oportunidades, né? Para estar fazendo esse desenvolvimento completo da criança. Isso é muito importante.
tá ajudando de várias formas. Quando você foi falar da clínica para mim pela primeira vez, falando de setores diferentes, né? Olha, eu penso nisso, penso trabalhar nesse setor, tal profissional, a gente vai ter uma área para isso, para a família, a parte de psicoeducação, acompanhamentos, AT. Então, assim, eu vou falar, cercar, englobar, ajudar a família, né? Acolher a família de uma forma mais global mesmo, para eles se sentirem bem mais organizados. Porque eu acho que a família, ela sofre muito, eu acho não, a família ela sofre muito com relação ao assunto da criança, do adolescente, e o quanto que acolher essa família, conversar, psicoeducar, a orientação parental e direcionar, isso é muito importante. Então, sob a perspectiva de vários profissionais, setores diferentes, tecnologias diferentes também, isso a família só tem a ganhar. E colocado numa clínica só, né? Aí, desculpa aqui, perdão. Que foi, assim, um diferencial muito grande. Isso. E nós temos o hotelzinho também, né? Que lançamos. Isso. Para as mães atípicas, para poder fazer uma consulta, ir no mercado, ou mesmo sair, né, com o seu próprio esposo, se divertir, porque também tem que se divertir. Sim, essa é uma das partes que eu estava tentando lembrar que você havia falado, que é algo muito bom para a família também. E agora em agosto, doutor, nós estamos abrindo também o lançamento da parte da saúde mental e física para os pais, academia 2 quarteirões da clínica. Vai ter um professor com aula de dança, pilates, para os pais também deixarem lá para estar fazendo a parte de educação física. Excelente. Trabalhando a saúde mental. Ajuda bastante. Vixe, demais. Não só para as crianças, o esporte, né? Mas para a família toda, no geral. As mães, os pais, eles ficam durante, às vezes, as sessões aguardando os filhos, né? E acabar ocupando também esse tempo e ajudando eles mesmos, porque eles também precisam, claro. Exatamente. É excelente. E a gente vai estar lançando agora em agosto. Que bom. Aí muito bom. Vai englobar mais ainda. Vai. Isso. Eu agradeço a participação. Eu que agradeço. Pessoal, olha só a oportunidade. O doutor está na clínica toda quarta-feira à tarde. Tá? Ele tem outras cidades também. Quais são outras cidades que o senhor atende? Sim, trabalhando em São José do Rio Preto, né? Mirassol, em Bebedouro também e outras cidades aí também. E graças a Deus conheci o doutor aí para estar trazendo conosco aqui em Ribeirão Preto, na Clínica Novo Amanhecer. Sejam todos bem-vindos. Só agendar lá conosco, tá? Junto com o doutor Juvenal. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Valeu.